Eu vou começar uma série de pregações que vai abordar o assunto sobre o conserto do Senhor conosco. Tá? Eu vou indo, né, cada dia, a gente começa e termina, mas que o Senhor tem conserto, vários consertos na palavra, e nós vamos passar por elas. É interessante porque em cada concerto nós aprendemos o que nós temos de direito, o que nós temos de dever e aquilo que Deus nos concede. Eu vou começar tem vários versículos, eu vou começar por esse. Gênesis 9:9, por favor. Gênesis 9:9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Deus estabelece, irmãos. O estabelecer é a chamada pá de cal, né? Estabeleceu, está estabelecido, pronto. Então, Deus estabelece o conserto que nos beneficia. Nós temos a palavra conserto. A língua, na verdade, a língua portuguesa é riquíssima. E você vê, se você falar a palavra concerto com C, como é esse que nós estamos tratando agora, o concerto se refere a um concerto, a um pacto, a uma aliança, certo? Esse é o conceito da palavra concerto com C. Se você pegar o concerto e colocar o S, certo? Que a pronúncia e é igual, né? Concerto. Né? Mas o concerto com S quer dizer você consertar alguma coisa. Eu vou consertar um carro. Eu vou consertar a televisão. É com S. Olha, então, olha como é difícil. Já pensou para um estrangeiro entender isso? Concerto. Que ele vai entender o que você está falando. Então, é um vocabulário riquíssimo, é uma palavra, a portuguesa é uma das línguas difíceis. E o que acontece? Mas não é tão difícil para o Senhor, porque Ele é o único que consegue estabelecer essas duas condições, essas duas palavras, esses dois conceitos, Ele consegue os dois para conosco. Tanto Ele faz um concerto conosco de aliança, de pacto, como foi feito, não é? E tanto Ele nos conserta mesmo. Então vamos lá, abrir lá em Gênesis, capítulo 6. Eu vou ler o 5 e o 6. Gênesis, eu só estou colocando numa sequência para você entender. Gênesis 6, primeiro 5, depois 6, vamos lá? E viu o Senhor que a maldade, o que levou o Senhor a fazer esse pacto? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Vamos no 6? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Volta no 5. Eu já vou começar a fazer um paralelo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Você acha que mudou muito isso, irmãos? Olha, para não ficar tão longe, né, da realidade, para que vocês que acompanhem todo o noticiário, o que está acontecendo em Israel, que é uma luta, e eu vejo, não que eu sou a favor desse ou daquele, não é isso não, eu sei de quem, eu sei de que povo é do Senhor, eu sei disso, mas eu digo assim, começam a se lançar coisas, quando pensou que Israel teria unanimidade na situação de apoio, o mundo inteiro está fazendo manifestações para apoiar o Hamas. Então, sempre vai ter esse conflito, irmãos. Por quê? Porque os pensamentos, a imaginação do seu coração, do coração do homem, é má continuamente, ela continua.
né? Então nós vemos assassinatos de crianças, nós vemos o flagelo humano, uma coisa, não tem coisa mais imbecil do que guerra, irmãos. O cara não sabe nem por que está guerreando lá, mata, morre, por interesses de terceiros, sabe? Mas é uma coisa lamentável. E você que, se você teve curiosidade de ler ou buscar na palavra, né? Eles estão fazendo um paralelo e uma classificação disso tudo, que está lá em, acho que é Ezequiel 28, é isso? Gog e Magog, 28, né? São duas cidades ali, que haveria guerra, eu vou ser bem rápido, porque é complicado o assunto, mas hoje esse Gog e Magog representado pela Rússia e pelo Irã, certo? Ali diz que Israel seria invadido pelo norte e pelo sul, né? 38, falei, o que eu falei? 28? 38. Tá? Depois você lê na sua casa, é meio complicado, mas você vai entender. Estão fazendo uma semelhança, e está todo mundo, está chegando no final dos tempos, e o Senhor, sabe? Eu também vejo no Evangelho que o Senhor falou assim, quando ouvires rumores, vão ouvir rumores de guerra e tal, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Há indícios, né? Esse tal de Hamas aí, que é um negócio terrorista, né? E tem o Hezbollah, que é norte e sul, eles estão fazendo tudo, é tudo encaixadinho para que se cumpra a palavra. Eu também acho que está sendo cumprida a palavra, tudo bem, de guerras e guerras e guerras e guerras, rumores de guerras, mas não é o fim ainda. Então, o pessoal fala, mas aí o Senhor volta antes dessa destruição toda, o Senhor vai deixar o povo entrar, depois ele volta para buscar, a igreja está prestes a ser arrebatada. É uma preocupação, tudo está sendo, é que eu estou vendo um movimento de pastores aí meio apavorados com isso, Irmãos, o que nós temos que deixar claro? Prepara a igreja para a volta. Agora, quando? Pode ser hoje, amanhã, daqui 1000 anos? Pode. Qual é a nossa função? Estão deixando a turma meio apavorado. E chegou o fim. Calma, pessoal. Prepara a igreja para isso. Né? E se o Senhor vem arrebatar hoje? A pergunta é essa. Não é o Gog e Magog, guerra lá e tal, e Hezbollah e Hamas. A pergunta é essa. Está preparado se o Senhor voltar hoje? Está preparado se a igreja for arrebatada hoje? Como é que está seu coração? Está com certeza que você vai? Está na dúvida? É isso que nós precisamos colocar na a convicção da salvação, a convicção de você estar na mão do Senhor, a que tempo for. É isso que a igreja precisa estar consciente. A igreja não pode estar temerosa, a igreja precisa estar com certeza, convicta das coisas do Senhor. Está me entendendo? Então, se eu tiver a oportunidade de falar para alguns pastores nessa semana, eu vou falar isso. Prepara a igreja. Prepara a igreja. Né? Para que estejamos preparados para tudo isso. Porque, irmãos, é só o começo, o Senhor disse. É só o começo. É o princípio das dores. Mas a igreja não vai passar por isso? Como é que não? O Senhor nos prepara, porque na hora do vamos ver, Ele pega, vem cá, queridos, e tira. A igreja é um exército preparado para a guerra. Então, a igreja tem que estar preparada para isso, espiritualmente, sempre, tá certo? Mas hoje a palavra vai falar de conserto, e você vai ver que Deus se preocupa com você desde o princípio, e faz as coisas, irmãos, acontecer de uma forma que nos dá uma segurança, que esse pacto, que essa aliança, que esse conserto nos garante. Está me entendendo? Então, essa é a situação que estava, perdão, a situação que estava desde o princípio. Agora, vamos na sequência. Estava nessa situação toda ruim na terra, Deus aborrecido, põe o 6 de novo, 6,6,
no sentido dele se arrepender, né, de ter feito o homem. Põe o 6,6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Olha que ponto chegou do aborrecimento de Deus, tá? Agora põe aí, por favor, Gênesis 6:8. Mas, olha que beleza, olha como esse Noé foi providencial. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Tinha um, né? Tinha um. 6:9, põe o 9. Por quê? 6:9? Esse mesmo. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo. Olha porque ele foi escolhido. Olha porque esse camarada acabou salvando a pátria, a humanidade. Gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. O que você entende quando diz assim, Noé andava com Deus? Teve outro que andava com Deus, que a Bíblia cita, qual é o nome do cidadão? Enoque. Será que eles andavam assim, batendo papo? Ó, senhor, tá, final da Libertadores, e tal e coisa, e coisa, você viu? Como é que o senhor está achando aí? Você viu que burrada lá no Éden? Puxa vida. E assim, será que eles conversavam com o senhor assim? Ninguém viu o Senhor ainda, irmãos. Ninguém tem condição na nossa carne de ver o Senhor. Como é que anda com Ele? Como você anda com Ele hoje aqui? Como é que você anda com Deus? Quando você faz o que Ele gosta, quando você obedece, quando você anda com Ele anelado na sua palavra, você anda com Deus, sabe? Se Noé andava com Deus e você ainda tem Deus no coração, você anda com Deus, né? Não é, andava com Deus, Deus descia aqui e tal, e andava com eles aqui, não, é a presença do Senhor na convicção, tá? Que faz ouvir a voz dEle, que faz sentir a presença dEle, que nos dá aquela sensação de, sabe, eu vou falar de arrepio, mas frio também dá arrepio, não é isso, é a sensação de êxtase, quando você está na presença do Senhor, tá certo? 6,14, o Senhor então, por tudo isso, e por esse varão, graças a Deus por Noé, ele começa a dar uma ordem para Noé, olha lá, faze para ti uma arca de madeira de gofer, né, o gofer, sei lá, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora, e com betume e tal, e Deus começou a dar para ele até as medidas, né, para que ele construísse uma arca, né, irmãos, põe no 6,17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, falando por Noé, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, olha lá, debaixo dos céus, tudo que há na terra vai morrer. Olha a sentença, o que Deus, tá, tudo que ele começou a trazer a respeito da ira dele em primeiro lugar, mas a ira dele, a palavra não é assim, se tiver 10 lá, o Senhor destrói? Não, se tiver 10 eu não vou destruir. Vai até, se tiver um, se também tiver um, não. Tinha um, Noé, e o Senhor poupou a raça, porque tudo era para espiar, tudo era para morrer. Mas por quê? Porque ele era justo. Por isso que quantas vezes você já ouviu falar, quanto poder e a manifestação do Senhor na oração de um justo. Nós somos justificados pelo Senhor. Você não tem ideia que a tua oração pode mudar a sentença de um país. Você não tem noção que a tua oração pode mudar o sentido de vida de uma família, de uma pessoa, de uma alma. É o que eu entendo aí. Por causa de um, meus irmãos, ele segurou uma raça toda, certo? Porque eu trago o dilúvio, né? Agora, olha que beleza, aí volta no 6,18, por favor, repete 6,18, que ele estabelece. Por isso, eu comecei por ele para mostrar para você que era a primeira vez, mas contigo então estabelecerei meu pacto, com ele, como Noé, e entrarás na arca, tu, os teus filhos,
a tua mulher e a mulher dos teus filhos contigo. Eu não quero entrar no mérito, irmãos, né? Mas percebe, não é demérito para a mulher nem nada. Mas ele coloca uma sequência de entrada aí, ó, né? Entra você, Moisés, já vou tocar Moisés na arca de novo aqui. Noé, né? Os filhos, depois entra a mulher e a mulher dos teus filhos, tá? Um dia a gente vai pregar só sobre isso, não é demérito não, é uma situação da palavra de Deus. Então, ele estabelece aí a primeira aliança, o primeiro pacto, o primeiro concerto com esse cidadão Noé, para que ele e a família dele entre na arca. Põe o 6:22 aí, por favor. 6:22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele continuou obediente. Né? Podia chegar para Deus e falar assim, ó, Deus, tudo bem, tá? Eu vou fazer uma arca aqui, não tem nem mar perto aqui, não tem nem um riozinho. Eu vou fazer uma arca aqui. E pensa que a arca foi fácil de fazer? Pensa que ele fez de um dia para o outro? Irmãos, trabalho em cima de trabalho, mas veja aí a obediência, que é uma arma, eu posso até chamar isso, contra o inimigo muito forte, tá? Muito forte. Então, veja, eu estou fazendo a sequência para você entender o porquê do concerto, tá? No capítulo 7, vamos pôr o 7:1 ali, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu te hei visto justo diante de mim nesta geração. Olha que interessante. Entra tu e tua casa. Ele não falou que os filhos dele eram justos. Ele não falou que a mulher era justa. Nem que as norinhas lá eram justas. Ele era. Por isso, varão, você que é a cabeça da tua casa, entenda isso. Sua mulher pode ser isso, os filhos, tudo bem. Mas o conserto começa com a tua vida. O sacerdote da casa, o varão da casa. O conserto é com você. Abrange todos? Abrange, de baixo, né? Eu sempre falo que o óleo não ficou empoçado na cabeça do sacerdote. Ele desceu e alcançou a orla e o vestido e a orla, que são os filhos, quer dizer. Mas começou nele. O conserto é com a cabeça. Então, irmãos, a nossa posição de varão, de pai, de chefe da casa, tá? Não é o reizinho que manda, o valentão. Não, não. Eu estou falando espiritualmente. Está vendo aqui? Espiritualmente. Então, varão, seu filho não pode ficar sem a tua oração. A tua mulher não pode ficar sem a tua intercessão pela vida dela. A palavra de Deus diz assim que nós devemos até tê-la como um vaso mais frágil. Então, é tomar cuidado. Né? Tratar. Tem camarada que, sabe, põe a mulher para carregar o piano, ele só carrega a partitura. Não é assim. O cabeça é o que comanda, o cabeça é que começa por ele o concerto, começa por ele a aliança, começa por ele o pacto. Tá certo? Versículo de número 2, vamos lá, 7:2. Diz assim a palavra de Deus, ó. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, o macho e suas fêmeas. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Você entendeu o que aconteceu aqui? Não foi simplesmente um casal de cada um. Ele dividiu os animais em duas categorias. Os limpos e os não limpos. Mais para frente você vai entender, porque eu vou explicar para você por que ele fez isso. Por que ele fez isso? Mas eu só quero alertar você agora pela diferença. A turma falou, entrou um casalzinho, né? Um casalzinho de oncinha, um casalzinho de ursinho, um casalzinho de pulga. A pulga já foi neles. Entende? Entrou tudo isso aí. Entrou tudo.
Ok? Tudo bem. Você reparou que eles entraram tudo pacificamente? Noé chegou, foi caçar cada um em algum lugar lá, não? Como é que conviveu o tigre com ovelha lá dentro? Como é que conviveu o jacaré com... Interessante isso. Já era uma igreja. Como é que conviveu? Vocês percebem a mão de Deus já em tudo isso? O tigre, olha só a diferença das coisas que vão acontecendo. Quando saíram, eu vou chegar lá, eu nem entrei na arca, ainda quero sair. Eu vou explicar tudo isso para você. Vamos lá, eu estou perdendo, eu preciso ganhar tempo. Vamos lá. Então, entraram 7, dos limpos 7 de cada um, e dos animais não limpos, 2, macho e fêmea. Também as aves do céu, 7 e 7, olha que engraçado, macho e fêmea, para se conservar em vida sementes sobre a face de toda a terra. Tá? Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias, quer dizer, eles esperaram 7 dias. Depois começou a chover 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Olha só, não era para sobrar nada. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Eu estou lendo o 5. Você vê como a obediência é fundamental, tá? E era Noé, mas não era menino aqui, gente moça. Era Noé, estou lendo 6. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gasto já, né, irmãos? Entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos na arca. Olha de novo a sequência. Entrou Noé, os filhos, aí a sua mulher e as noras. Certo? Se tivesse cunhado, ficava por último. Aguenta do lado de fora aí. Ou senão põe na jaula das cobras, lá na jaula dos leões. E por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves, e ele vai indo, né? Entraram, estou lendo 9, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, né? Macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, olha de novo, a gente vai lendo, parece que as coisas acontecem assim, né? Tem página que você vira aqui, de uma página para outra, muda 430 anos, irmãos. A gente pensa que as coisas acontecem assim, né? Como nós gostamos que aconteça na nossa vida, ligeiro. Tudo tum, 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 sabe? Mas não é assim, não. Esperaram mais 7 dias. Vamos lá. E vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Houve chuva sobre a terra, eu estou lendo, não precisa marcar não, eu vou pedir para você quando for para colocar. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e foi indo. 16, 7 e 16, por favor. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por... já era. Esse é o termo, mesmo. Quando o Senhor abre, abre, mas quando o Senhor fecha, irmãos, não há quem abra. Não tinha mais escolha, eles tinham que ficar lá dentro. O Senhor tinha fechado. Certo? Nós lemos lá, busque o Senhor enquanto você pode achar. Pode. Olha a mudança que o Senhor faz. Lá ele fechou a porta e acabou. Lá em Apocalipse, ele bate na porta e fala assim, se você abrir, eu entro. Você está percebendo já a diferença? Em Jesus, que é a nossa maior aliança. Certo? Mas, vamos continuar aqui, tá? No 17, 7... E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Interessante esse termo, né?
A arca andar sobre as águas. Se eu puxar na memória, na palavra de Deus, teve um que andou sobre? Não teve? Você está acabando de crer, eu vou te levar a isso, mas você já está percebendo que a nossa arca é Jesus hoje? Você está percebendo isso? Porque a arca ela pode flutuar, mas olha o termo que ele usa. Aí a arca andava sobre as águas. Você já viu a arca andar? Tem perninha? Não. É o termo na alusão do Senhor, né? Que é a nossa arca hoje, que andou sobre as águas. Então, irmãos, nós vemos aqui a mão de Deus em toda essa situação, certo? Mostrando o pacto que foi feito, o concerto que foi feito, porque nós temos para frente um concerto que foi feito conosco, uma aliança de Jesus com a nossa vida. Mas você vai ver que tudo lá atrás vai né, apontando para esse Jesus, para tudo aquilo que ele cumpre depois aqui, quando ele esteve no seu ministério na face da terra. Tá certo? Vamos lá, vamos para frente. Capítulo 8, versículo 1. Antes aqui no 7:24, diz assim: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Choveu, a turma fala, ele ficou na arca 40 dias. Não foi 40 dias. 40 dias choveu. Mas as águas prevaleceram 100 e tantos dias. Se você fizer as contas, um dia nós vamos fazer esse estudo, essa pregação, ele ficar um ano. Mais que um ano lá. Não foi assim, né? Mas vamos lá, 8:1, hoje interessa outra coisa. 8:1 diz assim: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda a res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Mais uma vez, vamos puxar na lembrança. Teve um que levantou as mãos, e aquietaram-se os ventos, e aquietaram-se todas as coisas. Você está fazendo a analogia aí? Vou ler de novo o versículo para você entender aqui, tá? E Deus fez, estou lendo o resto do 8, passaram um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Jesus levantou a mão e tudo se aquietou. Nós às vezes precisamos nos aquietar. Como diz aí moderninho, nós vamos na onda, não podemos ir na onda não. Nós temos que nos aquietar. Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer dizer, estou no controle, te aquieta aí. Está nas minhas mãos, fica calmo aí. Te aquieta. Não faz burburinho que não adianta, está nas minhas mãos. Te aquieta. Por isso que Deus se agrada do crente quieto. Certo? O crente quieto é o que mais confia. Vamos lá, 8:4. E a arca, olha só que interessante. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então, essa arca, as águas baixaram, e ela se aprumou em um monte, né? Se você puxar um pouquinho na memória, né? Quem está sobre o monte não se abala. Eles poderiam dizer assim, puxa vida, e agora, no morro, como é que faz? Calma. Né? São como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O Senhor parou a bichinha ali no alto. Né? O Senhor te levanta de onde você está prostrado, te coloca você em pé, te coloca você no alto, te coloca teus pés sobre a rocha, para que não seja abalado. Não se abale. Né? Rocha sobre os nossos pés, ó Senhor, principal pedra de esquina na nossa vida. Eu já falei isso aqui? Não. 8:18. Nós lemos o 17, não é isso?
O 4, agora 8, 18. Foi quando eles saíram da arca. Então, saiu Noé. Olha novamente a ordem. Saiu Noé, saiu seus filhos, saiu a mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Vamos no 20, que aí começa. Né? No 20 diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Agora eu vou te explicar por que lá no começo ele separou os animais limpos dos não limpos, e porque nos limpos ele pegou 7 de cada, não 2 só. Porque se ele pega só um casal, e quando ele sai, e ele vai fazer um holocausto, e ele vai sacrificar o animal, não ia sobrar para eles procriarem. Entenderam? Vocês estão com a cara de meio... Entenderam o que eu estou dizendo? Ele tinha que pegar mais casais, porque ele ia usar alguns para o sacrifício. Desde o princípio, essa preocupação do Senhor lá. Está vendo? Interessante isso, né, irmãos? Mas ele pegou mais 7 aves, não é? Mas, por que as aves? Porque ele ia usar as aves para testar se as águas estavam baixas ou não. Ele ia soltar a pomba, soltou o corvo, e se ele não volta, como que ia produzir? Então ele já instruiu no início para que essas 2 espécies foram juntados mais casais para que eles fossem usados na saída da arca. Né? Na saída da arca. Deus sempre proporciona todas as coisas, irmãos. Tá? Quando Isaac foi para imolar quando Abraão foi para imolar Isaac, certo? O Senhor falou: para! E ele olhou, estava ali amarradinho ali, quieto ali, manso ali, para que ele fizesse. Quando nós estávamos indo para os quintos dos infernos, engrossando as fileiras dos perdidos e condenados, o Senhor fala: tem aqui um Cordeiro Santo de Deus, olha, que vai ser pendurado na cruz por você, certo? No teu lugar e no meu. Aquieta, confia, certo? Confia, né? Então, você percebe aqui, meus irmãos, que, né, ele edificou um altar. Edificou um altar. Deixa eu ver aqui mais. Eu quero colocar na ordem para você entender. Tá, vamos lá. A aliança aparece pela primeira vez em Noé. Isso já ficou claro. Em gratidão pela sua libertação, Noé edificou um altar e ofereceu sacrifícios de sangue. Agora, quem que ensinou para Noé isso? Deus falou em algum momento para ele: faz sacrifício de sangue? Ele ensinou ele a fazer a arca, deu a medida da arca, passa betume na arca, tocou a arca lá no monte, fez tudo. Mas em algum momento ele instruiu, falou assim: faça um sacrifício, né, matando os animais, um sacrifício de sangue. Não, ele não falou para Noé em maneira nenhuma. Mas eu entendo, meus irmãos, que Noé, para chegar a ter esse entendimento, isso sugere que eles, lógico, por precedente, meus irmãos, do primeiro sacrifício, vamos dizer assim, de animais, em benefício do homem. Isso aconteceu no jardim do Éden. Como, pastor? Nunca li isso. Não, você vai ler que o Senhor vestiu Adão e Eva com peles de... Ninguém arranca couro de animal sem matar. Vem cá, Tigrão, eu vou tirar um courinho seu aí, você sai. Não. Então, já houve lá um sacrifício de sangue, porque precisou matar os animais para poder tirar a pele, para que eles fossem ser vestidos. Houve um precedente lá, onde Noé, conhecedor da história, não é?
então aprendeu isso. Tá? Então, o sacrifício de Noé, né, foi agradável a Deus, e em resposta, Deus estabeleceu com ele um concerto, para não destruir novamente a criação através de um dilúvio. Vamos lá em 9:9 de Gênesis, eu comecei por ele, mas vou passar novamente por ele. 9:9. E eis que estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós. O concerto é para ele e a sua. Eu estou começando o concerto hoje por Noé, mas nós vamos ter o concerto que vai passar por Abraão, e é para a descendência. Nós vamos passar para o concerto de Davi, nós vamos passar para o concerto do povo de Israel, até chegar no concerto máximo, que é o Senhor Jesus para conosco. Essa vai ser a sequência. Mas em toda ela, nós vamos ter os detalhes que a palavra nos apresenta a respeito disso, meus irmãos. Então, o sacrifício de um justo teve esse efeito no Senhor, dele então fazer ali com ele um pacto, um concerto, né, pela obediência, por tudo que ele passou, tá? Então ele edificou esse altar, ele sacrificou ali como o Senhor tinha ensinado, e Deus aceitou, meus irmãos, tá? Essa é a primeira ocasião na história da Bíblia na qual o termo concerto é usado para o relacionamento entre Deus e um indivíduo e também os seus descendentes. É a primeira vez, tá? O concerto foi estabelecido com sangue. Essa que é a verdade, certo? Lá em 9:11, põe lá, 9:11, o Senhor então, em detrimento a isso, o Senhor dá então o veredito aqui, diz, e eu convosco estabeleço, novamente ele estabelece, o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Certo? Não é que não vai ter destruição da terra, mas por dilúvio não. Mas o Senhor não precisa nem querer destruir a terra, os homens fazem isso sozinhos. Você lê lá, tem lá, a Coreia, por exemplo, tem uma bomba que destrói a terra, parece que 16 vezes. É coreano ignorante, porque se destruiu uma, as outras 15 ele põe no bolso. Para que 16 se uma já acaba com tudo? Mas o homem tem essa pujança de ser ele quer ser Deus, sabe? O dia que o homem baixar a bola e aquietar, sabe? Não querer ser como ele, que é um erro que teve lá atrás e que pagou caro, não é? Um que usurpou ser igual a Deus, né? Foi jogado de lá como um raio, e tem muito camarada pensando que é Deus. Tem muito camarada pensando, eu não estou falando de mundano não, estou falando de dentro de igreja. Tem pastor aí que, como diz o pastor Walter aí, é a quarta figura da Trindade, né? A quarta. Irmãos, o dia que nós tivermos e soubermos que somos pó, e que nós dependemos dele, sabe? Dele. Porque pó é pó, irmãos. Pó é pó. Pó você põe assim, você pega aquele pozinho bem fininho, né? Você pega na mão assim, você não consegue dar a forma, ele vai fugindo no meio dos seus dedos, faz uma bolinha de pó. Você não dá forma. O pó, para ter forma, nós que fomos feitos do pó, precisa ser umedecido. Só quando, né, nós somos lavados pela palavra, só quando nós recebemos as águas, a fonte de água viva do Senhor, que aí Ele pega então essa água bendita, e Ele pega e molda, né, aquele pó, aí Ele faz o molde que Ele quiser. Nós precisamos do Espírito, irmãos, para termos forma. Senão pó é pó. Tá certo? Então nós precisamos do Espírito. Eu vejo as vidas que não têm o Senhor Jesus, não têm o Espírito Santo de Deus, não são umedecidos por essa palavra bendita, regados por ela. É pó. É pó. E o pó, irmãos, tem uma característica também muito interessante,
que um dia o Senhor deu uma sentença para Satanás através da serpente. Ele disse assim para ela: a partir de agora rastejarás, e que mais? Alto aí para ouvir. E comerás. E quando você é simplesmente pó, você é alimento da serpente. Quando você é somente pó, a serpente te engole. Mas quando você tem o Espírito do Santo de Deus, quando você é umedecido pela palavra, lavado pela palavra, e que Deus te deu forma, você não passa na goela do Satanás, não. De jeito nenhum. Está me entendendo? Onde eu quero levar você? A não ter, a temer, a aquietar nos problemas. Está um dilúvio miserável, mas você está na arca que é Jesus. Ele vai te colocar. Onde ele vai te largar? No meio das águas? Nas torrentes? Né? Não, ele vai largar você no monte. Ele vai largar você no monte. Tá certo? E para passar a assinatura em tudo isso de Deus, vamos lá, 9:12. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Né? Nós estamos no 12. Deixa eu pôr o óculos aqui, senão não enxergo. E disse o Senhor: este é o sinal tal. Ó, o 13, vamos lá. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Ó, que é o arco, isso, feito pelo Senhor, como se fosse a assinatura dele, ó. Passou no teste, obedeceu, está no monte, né? Fez o sacrifício, está aqui, ó, assinado, certo? E acontecerá, estou lendo 14, que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Ao 15, então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente. Então, o que acontece? Olha o 16, põe no 16. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar, esse é o Senhor aqui, né, do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente na face da terra, que está sobre a terra. Então o Senhor está dizendo assim, olha, quando esse arco aparecer, certo? Eu vou olhar para o arco, e vou me lembrar que eu fiz um concerto com vocês de não destruição. Como se Deus precisasse lembrar de alguma coisa. Mas Ele coloca isso, é isso que eu quero que você entenda. Olha, eu vou olhar e vou ver o arco, e vou lembrar que eu fiz esse concerto com você, de não destruição, sabe? Você reparou que o dia sim, ensolarado, aparece arco-íris? O arco-íris aparece depois de do quê? Depois de um temporal, meu amigo. Você não acorda de manhã e fala: oh, que arco-íris bonito. Não, vem aquele, né, aquela chupa, depois assim, vem a bonança, né, a bonança, e aparece o arco-íris. Como que dizendo, está vendo? Eu me lembro que te livrei de mais essa tempestade. Eis aí a marca, certo? Mas é muito mais espiritual do que isso. Quando o Senhor olhava e via a marca, falava: ó, eu me lembro que eu não vou destruir mais. Quando nós pecadores, quando os pecados estão sobre a nossa vida, pesando no nosso lombo, certo? E que nós erramos, e porque somos justificados por esse Senhor Jesus, a nossa arca, né? O Senhor olha para nós, né? Como se Ele estivesse olhando para o arco-íris, mas Ele olha para nós e vê outra coisa sobre a nossa vida. Ele vê o sangue, Ele vê o sangue do Senhor Jesus, e diz assim: eu me lembro que agora você está justificado, eu me lembro que você está agora perdoado, eu me lembro que agora você se tornou filho de Deus, eu me lembro que você é herdeiro e co-herdeiro. Por isso entra, agradou o Pai dar-vos o reino. Entendeu? Então, irmãos, né?
o conserto sempre é estabelecido com sangue, e foi com Jesus, né? No nosso caso, o precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Quando o Pai olha para nós, quem brilha é o sangue do Filho. E o intercessor, ali do lado direito, diz assim: Pai, por esse eu também já paguei. Percebeu o concerto lá, com o arco-íris? Percebeu a aliança agora com Jesus, com o sangue? Tudo isso às vistas do Pai. Então, o conselho hoje é aquieta. O conselho hoje é confia. Você faz parte da aliança. Você faz parte do acordo. Você faz parte do pacto. Sabe? Você faz parte disso. Então se aquieta. Vai estourar bomba lá, vai estourar bomba para cá. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro. Mas te aquieta e fica aí de pé. Porque Deus fez um concerto conosco. Deus fez um pacto. Deus fez uma aliança, né, através de Jesus, do precioso sangue de Jesus, que é o nosso arco-íris, que é a marca que nós trazemos. Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor. É essa marca que somos marcados, ainda carimbado pelo Espírito Santo e selado por Ele, assim, ó, tchá, né? Quando não dá o direito do diabo botar a mão em você de jeito nenhum. Entenda isso. E eu queria orar com você hoje, que se sente inquieto. O motivo não me interessa. Interessa que o Senhor dá uma ordem. Certo? Na ordem. Para que você, se você ainda não fez isso, entra na arca. Porque o mundo aí está terrivelmente. Não vai mais ter dilúvio, não vai. Mas uma bomba pode acabar com tudo. O senhor não falou em bomba, falou em dilúvio. Dilúvio não vai. É hora da gente entrar na arca. Protegidinho. Guardadinho. Essa arca, ela aparece na palavra quando diz assim: descansa na sombra do Onipotente. Essa arca aparece quando o Senhor diz assim: entra no esconderijo do Altíssimo. Essa arca aparece quando o Senhor diz assim: no meu ungido o diabo não toca. Essa arca aparece quando o Senhor Jesus diz assim para nós: sede um comigo, como eu sou um com o Pai. Está aí a arca. Você se sente dentro ou fora dela? Ah, pastor, não sei. Naquela época tinha um justo. A palavra ainda fala: se o Senhor olhar para a terra, Ele vai achar um justo? Não. E aí? Por isso que nós somos justificados em Jesus. Ele sim o justo. Você está entendendo que papel que está fazendo de Jesus? Tudo isso aqui não é destruído por causa de Jesus, o justo, que nos justifica através do seu sacrifício. Senão isso aqui já tinha acabado, irmãos. 6,6 de Gênesis aí, Deus se arrependeu de fazer o homem por tanta bobagem que ele fez. Imagina que agora se faz muito mais. Imagina que isso foi potencializado 1 milhão. O homem se esmerou em ser cruel mais ainda. O homem se esmerou em ser bárbaro mais ainda. O homem se esmerou em ser inconsequente, em ser todo tipo de tranqueira que não, né? Absolutamente não, todos sabem. Cada vez mais afastados de Deus. É a hora de você entrar na arca. É hora de você deixar, né, os mimimis de lado e
anelar com Jesus, que é o concerto, a aliança que é feita através dele. E ele é tão humilde, tão abençoador, que você, ao invés de você entrar na arca, ele quer entrar em você e deixar você muito mais seguro ainda. Imagina isso. Então, eu queria dar oportunidade, primeiro, para quem ainda não decidiu por isso, não entendeu que precisa estar seguro, né, no monte, no Senhor, na arca, em Jesus, para que possa suportar tudo isso. E que é o momento de você se agarrar nisso, porque vai ter momento, meus irmãos, que não vai ter mais o que fazer. O mundo está tão virado de cara. Você imagina que para Deus fazer isso aqui, né? O mundo é fácil. Faltou luz aqui 2 dias, aqui transtornou tudo, só luz, hein? Imagina. O homem está tão dependente das coisas que não vive mais. Olha como nós estamos cada vez mais. O homem pensa que cada vez mais ele está inteligente, superior, independente, é o sabichão, é o bom dos negócios. Eu vou dizer uma coisa para você: se faltasse tudo isso aqui que faltava há 60 anos atrás, lá no tempo dos meus avós, eles não estavam nem aí, porque era tudo à vela, tudo adaptado. Aí nós pensamos que somos os donos da cocada. Falta a luz 3 dias, a gente morre tudo doido aqui, sendo que eles viviam sem isso. Então, o inimigo faz com que nós fiquemos cada vez mais dependentes disso, da inteligência artificial agora, das coisas, né? É interessante isso. Mas é a correria, sabe? É como se você ficasse alienado nas coisas de Deus. Alienado. Certo? Uma vez perguntaram: poxa, quem será que inventou o abridor de lata, né? Eu falei: não precisava, não tinha nem lata. Então, tudo se vivia. Mas o inimigo vai fazendo nós ficarmos cada vez mais dependentes. Eu vou usar uma palavra mais forte: cada vez mais presos às coisas. E a palavra de Deus diz assim: você conhece Jesus? Você conhece a verdade? Porque essa verdade te liberta. Liberta disso. Liberta disso. Lá não haverá mais noite nem dia, porque lá não precisa vela. O Senhor é a luz. Então, irmãos, eu só queria orar com você que nunca pensou nisso, que nunca fez. A palavra de Deus, se você creu com o coração, confessa com a boca, né? De aceitar esse Senhor, essa arca na tua vida, esse Jesus que justificou, que pôs o sinal, lá era o arco-íris, agora é o sangue dele sobre a nossa vida. Como o sangue na verga da porta lá no passado, a morte passava. Aquele que coloca esse sangue sobre a vida dele, a Bíblia diz assim: já passou da morte para a vida. Alguém que nunca fez isso, deseja, não tenha receio disso, não tenha vergonha disso, né? Se você já fez, amém, irmão. É só fazer como Noé, obedecer, e você está na arca. Mas se você ainda não experimentou isso, de falar: Senhor, eu quero isso para mim, eu desejo isso para mim, eu anseio isso para mim, eu preciso disso. Aí, eu quero dizer, é o momento de você, onde você estiver, só levantar sua mão e eu vou orar por você. Porque depois eu quero orar para aqueles que já conhecem tudo isso, mas ainda continuam inquietos. E eu queria que Deus hoje aplacasse a tua alma. Como foi pregado aqui, refrigerasse a tua. Aliás, foi uma bela pregação, viu, irmãos? Se eu fosse você, eu assistia. Refrigerasse a tua alma.
Primeiro, alguém que nunca fez e deseja fazer? Estou aqui para orar para você. Se todos fizeram, agora você que está inquieto, nem sei qual é o problema, nem sei qual é o temporal que está aí, nem sei se você está afundando e precisa andar sobre as águas, um andou. Há alguém aqui que se sente nessa inquietude, seja por qualquer motivo, eu estou aqui para orar por você. Inquietude gera em você dúvida, inquietude gera em você ansiedade, inquietude gera em você insegurança, inquietude gera dúvida, e Deus não é dúvida, filhos, não é. Deus é certeza absoluta. Tem coisa mais segura que uma arca? Nada, fechar. E quando Deus fecha por fora, Ele põe você na arca, fecha por fora e deixa Satanás do lado de fora, viu? Fica do lado de fora. E quando Deus fecha, nem pense que alguém possa abrir. Entenderam o que é a inquietude? Entenderam que Deus quer aplainar o teu coração hoje e refrigerar a tua alma? Colocá-la dentro da arca segura que é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Escudo da fé. É assim que funciona. Pai querido, Pai de amor, está aí os teus servos que levantaram. Refrigera a alma deles agora. Tira toda ansiedade. Tira toda inquietude. Tira, Senhor, eu tenho palavras mais fortes. Tira todo desespero. Em nome do Senhor Jesus. Coloca neles, Senhor, a marca. Coloca neles, como o Senhor colocou lá no céu. Quando olhava, depois da tempestade, vinha a bonança, vinha aquele arco-íris. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora olhando para eles, eu vejo o sangue purificado de Jesus, que purifica de todo o pecado, que o inimigo está derrotado na vida deles, que Senhor, em nome de Jesus Cristo, um dia eles aceitaram, mas Senhor, o temporal, a ventania, os problemas, as maledicências, os ataques, as provocações, as vergonhas, fez com que inquietasse o coração deles. Mas o Senhor é especialista no coração agora. Aquieta Rabashuri Kalaias. Aquieta Ramanai Shunikanaias. Aquieta Mihukanai. Aquieta, meu Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Acalma essas águas agora. Traz a bonança, Senhor. Mostra o arco-íris e demonstra o sangue de Jesus. Para que eles possam ser agora, Senhor, sustentados. O Senhor agora, como Ele parou a arca no monte Ararat, Ele coloca você agora no monte de Sião, que não se abala, e é lá que Ele coloca você, em nome do Senhor Jesus. Coloca você num lugar tão alto, onde o inimigo não alcance mais. Então toda luta cessa agora, todo mal seja tirado dos vossos corações, toda dúvida dissipada agora, em la mente e no coração, em nome de Jesus. E haja agora paz, haja agora o tranquilizar das águas cristalinas, haja agora a mão do Senhor sobre a tua fronte, fazendo ela mais forte do que do inimigo, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra, meu Senhor, para a tua glória, amém, e graças a Deus.